Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar nesse final de semana o 24º domingo do tempo comum. Todos os homens se sentem vítimas de algumas injustiças e instintivamente têm a tendência de agir de forma agressiva com quem lhe infligiu a injustiça. E desta realidade nasce a ira, o rancor, a vingança, o ódio. O grande problema, quando se dá liberdade para estes tipos de sentimentos negativos, é que acabamos, de fato, por reparar a injustiça, mas com toda certeza o mal se agravará. Quem está acostumado a ler o Antigo Testamento já percebeu que o método para reparar as injustiças recebidas era praticar a vingança com a maior violência possível. Pagava-se o mal que havia recebido com mal ainda maior. Pagava-se com juros e correção monetária. Existe um exemplo no Antigo Testamento do filho de Caim, aquele que, como sabemos, matou Abel, que dizia assim: eu mato a quem me causou uma ferida. Se uma criança me pisar no pé, eu mato. Caim será vingado 7 vezes, mas Lameque será vingado 70 vezes 7. Lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 23 e versículo 24, nos traz este texto. Houve um grande avanço em relação a esta forma de se comportar, ainda lá no Antigo Testamento, com a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente, ferida por ferida. Êxodo, capítulo 21, versículo 24. O que mostra já outra realidade, que não é uma vingança maior do que o mal que o outro me fez, mas é pagar ela por ela, olho por olho, dente por dente, ferida por ferida. Já está melhor do que a vingança de Lameque, filho de Caim. Mas o Antigo Testamento vai dar um passo mais adiante ainda. No livro do Levítico, nós lemos: tu não te vingarás e não guardarás raiva contra os filhos do teu povo, mas amarás o próximo como a ti mesmo. E a primeira leitura de hoje nos direciona para esta reflexão, para esta realidade. A primeira leitura de hoje procura fazer o homem raciocinar que quando ele dá liberdade para o espírito de vingança, de raiva e de rancor ou ódio, não somente não se alcança a justiça, mas provocam a destruição da saúde em todas as suas dimensões, física, psíquica e espiritual. Por isso, diz que é necessário ir além da simples justiça e abrir o coração para sentimento de misericórdia. Ensina que
o perdão das ofensas é uma condição indispensável para poder rezar e obter o perdão de Deus. Vai dizer a leitura que se alguém guardar rancor no coração por outra pessoa, como se animará para pedir a graça de Deus? Quem não perdoa não deveria pedir também para Deus a graça do perdão, porque seria até mesmo uma incoerência de atitude de vida. A última etapa desta caminhada espiritual nos será apresentada no Evangelho desse final de semana. Mas, desde agora, já devemos rever a nossa forma de reagir às ofensas. E podemos nos perguntar em qual destas 3 etapas do Antigo Testamento nós estamos. Quando recebemos uma justiça, quando alguém nos rouba alguma coisa ou fala mal de nós, de que forma reagimos? Deixamos-nos dominar pelo rancor, pela ira, que nos levará a nos vingarmos de maneira desequilibrada? Exigimos que seja feita justiça total ou sabemos ser misericordiosos e perdoar? Como nós e as nossas comunidades se comportam com quem erra? Ou ainda gostamos de acertar contas com quem errou? Nós já vimos na explicação da primeira leitura que houve uma evolução progressiva no modo de reagir às ofensas e às injustiças recebidas. Mas hoje podemos perceber que houve uma passagem da vingança sem limites para o perdão. Porque agora entramos no tempo de Jesus e só podemos perdoar com a força que vem de Jesus. Porque realmente o perdão só consegue ser dado por aquele que faz uma experiência profunda de Jesus. Os rabinos, os guias espirituais de Israel, diziam que precisava de restabelecer a paz entre as pessoas. E eles condenavam a vingança, a ira, o rancor, e pregavam a necessidade de reconciliação. E ensinavam quem errou deve pedir perdão. E quem foi ofendido tem a obrigação de aceitar as desculpas. Mas, segundo esses mestres, esta obrigação de perdoar era restrita ao povo de Israel e não era ilimitada. E se discutiam entre si o número de vezes que deveria ser concedido o perdão ao irmão que errou. Uns diziam que era preciso perdoar uma única vez, outros que era 2 ou 3 vezes. Mas todos eles estavam de acordo que o limite seria 4 vezes. Mas os apóstolos queriam saber exatamente qual era o pensamento de Jesus. Nós lembramos que o número 7 na Bíblia quer dizer perfeição.
totalidade. Então Pedro pergunta para ver se Jesus iria passar das 4 vezes e fala em um número exagerado, 7. Perdoar até a perfeição. Quando Pedro pergunta se deveria perdoar 7 vezes, a resposta de Jesus vai além daquilo que Pedro achava que Jesus jamais iria aceitar. Jesus diz: eu não te digo que deves se perdoar até 7 vezes, sempre, mas até 70 vezes 7, sempríssimo, quando teu irmão pecar contra ti. Ou seja, não sempre, sempríssimo, sempre perdoar o irmão, todas as vezes que eles nos ofenderem. Para esclarecer o que havia dito sobre o perdão, Jesus conta uma parábola. Um homem é perdoado de uma grande dívida. Neste mesmo dia, esse homem, desalmado, encontra seu companheiro que lhe devia algumas moedas. Ele o agride e o agarra pelo pescoço e quase sufoca o seu companheiro. Com frequência, esta parábola é interpretada como nós tivéssemos uma dívida muito grande para com Deus. E Ele nos perdoa. De nossa parte, nós não sabemos perdoar os pequenos desaforos que recebemos. Mas o interessante que Jesus quer nos ensinar nesta parábola é destacar a grande distância, a enormidade da distância entre o coração de Deus e o coração do homem. 2.000 talentos corresponde a 200.000 anos de trabalho de um operário, o que alguém no mundo jamais poderia pagar, mesmo se tivesse muito dinheiro. Esses números infinitos, segundo o modo de falar no tempo de Jesus, tem a finalidade de mostrar a imensidão da misericórdia de Deus, pois não há pecado algum que Ele não perdoe. Não existe pecado maior que o seu amor. E em contraste com a bondade inesgotável de Deus, tem a mesquinhez do coração do homem, que não sabe perdoar as menores ofensas. A parábola quer nos ensinar que os cristãos são filhos de Deus. E no que se refere ao perdão, os cristãos devem se assemelhar ao Pai que está no céu. Tem um coração grande como o coração de Deus. Por isso, nós precisamos ter esse coração para que possamos saber, com a graça de Deus, perdoar os nossos irmãos e assim manifestarmos o amor de Deus sem limites. Porque há 3 tipos de homens: os que recebem o bem e pagam com o mal. Estes são os malvados. Existem os que
pagam o bem com bem e o mal com o mal. Estes são os justos. E os que recebem o mal e respondem com o bem. Portanto, só estes se comportam como filhos de Deus. Os que recebem o mal e respondem com o bem. Jesus nos ensinou a rezar todos os dias ao Pai. Assim, perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Na cruz, perdoando os que o matou, Jesus mostra que o seu amor é semelhante ao amor do Pai. Por isso, quando rezamos, como ele nos ensinou, quando vivemos o seu mesmo sentimento em relação a quem nos prejudicou, então poderemos nos considerarmos filhos de Deus. Como sabemos, não é fácil perdoar, como também não é fácil explicar o que seja perdoar. Diante de um desabafo de uma pessoa, ou de uma falta de educação, ou diante de uma grave injustiça, é de se perguntar: vale a pena fazer de conta que não aconteceu nada? E se o outro continua abusando, devemos tolerar tudo em silêncio? O perdão de Deus não é uma passada de esponja que apaga o que aconteceu. Deus não cobre com manto as coisas mal feitas pelos homens. Deus não fecha os olhos fingindo não ter visto o que aconteceu. E isso não é perdão. Não se cura um aleijado dando-lhe um manto para esconder os membros atrofiados. O perdão é uma coisa séria, não é uma mancha na roupa que pode ser lavada, mas a falta de perdão é uma mancha que destrói o íntimo da pessoa. É um mal que deve ser reparado. O perdão e a misericórdia de Deus se manifesta quando o coração do homem é transformado e ele se direciona para a conversão de vida, provocando uma mudança dentro do seu interior. Para nós, perdoar significa abrir o coração para acolher quem errou, mas também chamar o irmão no particular e dizer o erro que ele cometeu. Como vimos na liturgia do Evangelho no domingo passado, se o teu irmão errou, chama ele e conversa com ele no particular. Se ele não te ouvir, chama 2 ou 3. Se ele não te ouvir ainda, fale para a comunidade. E se ele continuar no erro, não querendo mudar de vida, vai dizer a palavra de Deus, trate-o como um pagão, como publicano. E eu expliquei na homilia da semana passada o que é tratar o irmão como um publicano, como um pagão. Que Deus nos abençoe neste 24º domingo do tempo comum e que essa liturgia que nos ensina sobre o perdão realmente tenha efeito nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.